Graças a Deus pelo último dia. Amém, irmãos? Amém? Você está vivo, né? Viu que sobreviveu ou não? Foi fácil? Não. Não foi fácil, nunca será fácil. No dia que o mundo espiritual, as coisas que você se mover forem fáceis, então você não está vivendo o evangelho. Quem que era? Tinha Vitória? Vitória e Mauro na escolinha. Então, tudo que você achar na igreja que for, eu jejuei, foi fácil. Então, acho que você não fez o jejum necessário, porque jejum é processo de santificação. Jejum é arrancar casta de demônios. Jejum é abrir portais ou portas que estão fechadas. Jejum é sairmos de um patamar menor para um patamar maior, de um inferior para um superior. E a gente enfrenta o que você possa imaginar. Irmãos, eu fui mandar arrumar o carro. Acho que, eu vou falar. Eu fui mandar arrumar o carro e hoje eu fui buscar o carro. Aí, eu chamei um aplicativo na porta da minha casa. Aí o cara, vi a avaliação dele, muito boa, tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu estou indo lá buscar também o meu carro. Ele começou a conversar, o cara super comunicativo. Tal. Aí eu falei, o que foi que a gente conversou lá? Eu falei, graças a Deus por isso, né? Aí ele falou, graças ao seu Deus, porque o meu Deus é o fulano de tal. Aí começou a cantar um ponto dentro do carro. Eu falei, Satanás, você está aqui, Você está cantando um ponto seu dentro do carro, é seu. Mas eu não sou seu não, querido. Eu comecei a orar, Espírito Santo, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele, não, irmão, não dá para entender um pouco. No mesmo tempo que ele estava falando de demônio, ele falou, glória a Deus. Glória a Deus, eu fiquei imaginando, glória a Deus, o que, meu? Ele, eu tive uma experiência aí, quase me roubaram, mas o Espírito Santo de Deus me protegeu. Eu falei, você é macumbeiro ou você é cristão, cara? Quem que você é, meu? Não, eu falei, não dá para entender uns negócios desses. E o mundo está assim, irmãos. O mundo está assim. Eu tinha um tenente no exército que ele falou assim, a maioria das pessoas hoje, isso há muitos anos atrás, a maioria das pessoas hoje acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Assim, moral da história, a grosso modo de falar, as pessoas não sabem quem elas são. Mas eu admirei uma coisa nele. Ele assumiu quem ele é. A pergunta nesse jejum, você assumiu quem você era, não? Porque, irmão, o que eu enfrentei nesse jejum, querido do céu. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? E hoje é o dia da nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso em nome de Jesus, que hoje é o dia da tua vitória? Amém? Aleluias. Então, nós vamos terminar hoje o último período do nosso jejum. E o nosso tema de hoje é caminhar para a tua bênção sem perder de vista a tua família. Porque o centro do evangelho são alguns pontos muito importantes. Primeiro, a nossa salvação pessoal. Se você está numa igreja que não trata o seu caráter, ou se você já frequentou alguns lugares, ou se você caminha com pessoas que se dizem de Deus, que não trata realmente o seu caráter, verdadeiramente não é um evangelho verdadeiro. Se você está num ambiente de pessoas que se dizem servas do Senhor, e elas não têm marcas de uma renúncia, renunciou o velho homem e vive o novo homem, essas pessoas não são verdadeiramente cristãs, não são.
e correm o risco de Jesus voltar e elas ficarem. Nós temos observado que nesses 3 anos que a igreja vai completar, eu confesso a vocês que eu tentei fugir de alguns temas que eram importantíssimos de ministrarmos. Eu confesso que nessas fugidas, o Espírito Santo, no meio do caminho, falou: volta e prega isso que eu estou falando. E a gente tem visto as pessoas, na medida do possível, se adequar e renunciar e abrir mão daquilo que nós precisamos abrir mão. E nós vamos hoje tratar sobre família, porque eu pedi para os irmãos nesses últimos 7 dias fazer uma oração, um cultinho em casa das 11 às 11h15. E eu vi que eu escrevi num grupo aí e ninguém me deu um feedback, ninguém fez, possivelmente, se fez não me falou. Porque se nós estamos na última reta do jejum, e se qualquer ação espiritual que nós tomamos, há um efeito sobrenatural. Tudo que nós fazemos, o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para nos ouvir e fazer, porque nós estamos passando um processo de purificação. Então, quanto mais puro a gente fica, mais Deus quer agir. E eu não vi isso, mas eu creio que você vai aprender e vai chegar onde precisa chegar. Eu, nesse processo do jejum, eu recebi uma palavra profética e essa palavra se cumpriu. E domingo vocês vão ouvir o que aconteceu, o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que é interessante? Que as coisas acontecem comigo, com a minha casa, e com muitas pessoas não acontecem por quê? Possivelmente você não dá crédito ao que está saindo do altar. Possivelmente você não dá crédito. Eu recebi uma palavra aqui no dia do pastor Gileade, depois lá dentro, essa palavra se cumpriu. E as coisas estão se cumprindo. Então, por que só com o Senhor acontece? Não é porque só comigo acontece, não é só porque com João e com a Maria acontece. Não. Acontece porque a gente aprendeu a ser terra fértil. Deus falou, eu tomo posse e ando debaixo da palavra. Então hoje você vai aprender a preservar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Vamos abrir a Bíblia então? A Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Posso ver, amém? Amém. Amém. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. E aí vem uma ordem: sê tu, o quê? Uma bênção. Versículo 3 agora. Então, quando Deus fala assim, seja uma bênção, quando Ele termina dizendo, sê tu uma bênção, olha o que vem sobre isso. Se você for uma bênção, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias do quê? Da terra. Agora, olha o que lá no capítulo 14, versículo de número 9 a 12, olha o que fala. 14. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elezar,
4 reis contra 5. Continua. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram até aí. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse texto que o Senhor acabou de nos dar. Que teu Espírito Santo venha, ó Deus, nos direcionar naquilo que nós precisamos falar hoje. Que a tua graça, o teu poder venha se manifestar de forma especial. Que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, falar aos nossos corações e que nós possamos entender aquilo que é o propósito do teu reino sobre as nossas vidas. Assim eu te peço, fala conosco, nos direciona, peço a tua bênção, a tua graça, agora em nome de Jesus. Amém. Deus tinha uma promessa para Abraão. E qual era a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala assim comigo. Eu faço parte dessa promessa. Fala. Amém. Entre as famílias da terra, todas seriam abençoadas, benditas. Inclusive a nossa, como eu acabei de falar. E aí que começa o grande problema. Qual o problema? Tudo acontece para que você não seja abençoado. Muitas vezes nós dedicamos a Deus e de repente vemos alguns dos nossos sendo usados para tirar a nossa paz. Ló saiu junto com Abraão para uma conquista muito grande, porém tinha uma visão diferente da de Abraão e rumou para uma cidade totalmente comprometida, chamada qual? Sodoma. Então assim, os dois saíram para a mesma missão, mas dentro de um deles, o sonho de um não era de outro. Aí veio a confusão. Mas diz o texto que Abraão, sendo que seu sobrinho, mesmo levado cativo, mesmo acontecendo, colhendo o seu sobrinho, a consequência da sua escolha, né? Ele sai ao encalço dos 4 reis que o prenderam. Pegou todos os bens, restituiu tudo, e ele fez o quê? Pegou os homens mais capazes para a guerra, perseguiu, livrou seu sobrinho e a sua família das mãos desses 4 reis. Quantos reis ele enfrentou? Quantos reis? Nós estamos falando de milhares de pessoas. Aí tem muitas igrejas que fazem aquela campanha dos 318 homens. Então nós vamos falar sobre os 4 reis que querem dominar a sua família. Põe para mim o texto de Gênesis 12, 16, 17, 20, 23, 26. Gênesis 18, versículo 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. 17. Disse o Senhor: ocultarei, ou seja, esconderei a Abraão o que estou para fazer. Agora versículo 17. 18 agora. 20 melhor, põe 20. Disse mais Deus, ou Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. 23. E aproximando-se ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Continua. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás? Assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? 25.
Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não faltará justiça, o juiz de toda a terra. 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade pouparei toda a cidade, por amor daqueles que estão lá. Tinha milhares, e Deus falou: se tiver 50, eu poupo a cidade. Sodoma, irmãos, era uma cidade totalmente comprometida. Totalmente comprometida, com orgia, com droga, com mais depreciativos o que poderia acontecer com os seres humanos. Lá tinha bestialidade. Sabe o que é bestialidade? Não. Sexo do ser humano com animais. Havia incesto. Sabe o que é incesto? Pai tendo relação sexual com filhos. Havia pedofilia, havia estupros, havia de tudo que você possa imaginar. E diz o Senhor, falou: se tiver 50, eu vou poupar a cidade toda por causa de um justo. Se tiver 50, aí que eu poupo mesmo. Então, qual que é o primeiro gigante, ou melhor, o primeiro rei que você vai enfrentar hoje? O que esse rei ou esse reino ele representa para nós, para a sua casa, para a sua família? O primeiro rei é o espírito de indolência. O que é isso? Falta de resistências, ou falta de resistência às pressões do inimigo. Abra lá Gênesis capítulo 19, versículos de número 5, versículos 5, 8 e 19. Gênesis 19, versículos 5, 8 e 19. E chamaram por Ló e lhe disseram. Essa história diz assim, Ló estava em Sodoma, e eles viviam em orgias, noite, dia e noite. E aí chegaram os anjos de Deus, para visitar Ló e dizer: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Você vai pegar sua família e vai rapar fora. Esses homens chegaram e entraram dentro da casa de Ló. E aqueles homens impuros não perceberam que aqueles homens que entraram na casa de Ló eram os anjos de Deus. Quando a pessoa está tomada de malignidade, ela não percebe a santidade de Deus. Ela não percebe. E aí vem a história. Chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora. Para o quê? Que está escrito aí? Para o que, irmãos? Você entendeu o nível da coisa como estava? Quanto mais você se santifica, parece que quanto mais se santifica, mais a pessoa é usada pelo diabo. Aqueles homens de Sodoma falaram para Ló: cadê aqueles caras que entraram de noitinha na sua casa? Traz que a gente vai abusar deles. Quando Ló entrou em Sodoma, ele não imaginava o que naquela terra havia. Ele depara com o espírito da indolência, que fazia achar o que era sempre melhor, entregar seus mais preciosos valores do que lutar. Então a primeira coisa que havia em Sodoma era essa indolência que fazia a pessoa ser permissiva. A indolência é assim, você sabe o que precisa fazer e não faz e deixa rolar. Aí a bomba explode, estoura. Em vez de você sentar e resolver com quem precisa resolver, não, você vai procurar quem você acha que você tem que procurar. Então você quer resolver um problema de uma origem na sua casa com alguém que está fora da sua casa. Porque é mais fácil você sentar com alguém da sua casa. É mais fácil você sentar com alguém que não é da sua casa, olhar no olho dela, do que você sentar com alguém da sua família, na sua casa, olhar no olho dela. Pessoa essa que sabe quem é você. Eu sei quem cada um é.
Mas quem conhece verdadeiramente você são duas pessoas: Deus e o seu familiar. A indolência é isso. Você quer buscar recurso fora, o que você sabe o que precisa ser feito dentro da sua casa e não faz. Aí você arranca o maior atributo do caráter de Deus na sua vida: fidelidade. Aqueles homens não eram fiéis, eles eram leais à carne. Eles sabiam que o que estava dentro da casa de Ló era puro, era santo, por isso que eles foram atraídos. Mas João acabou de falar que aqueles homens de Sodoma eram envolvidos com a orgia malignidade. O Senhor prega aí que o santo não se mistura com o profano. Agora aqueles homens foram até a casa de Ló por duas questões, que agora eu vou falar como eu entendo isso. Porque o costume da terra fazia as pessoas invadir as casas. E segundo, se Ló estava envolvido com o sentimento coletivo de Sodoma, então na cabeça dos sodomitas, entrar na casa de Ló era a coisa mais fácil. Você quer resolver problemas na sua casa? Você quer arrancar o rei da indolência da sua casa? Vivendo o ambiente da indolência. Você não arranca. Você quer resolver um problema dentro da sua casa? Problema esse que você permite viver esse problema. E na hora que o chicote estala, você quer da noite para o dia resolver. Indolência gera paralisia, apatia e acomodação. É comum nós vermos, como o mundo, nós vemos aí a questão até de documentários sobre o mundo animal. Qual é a estratégia dos predadores ao capturar suas presas? Quais são elas? A principal característica: a presa que é capturada, ela é sempre pega pelo que caça na sua habilidade. Então, na África, você está na África e tem uma placa na beira do rio, Rio Zambeze. O que o rio está falando? Não fique na margem do rio Zambeze, porque você corre um grande risco de ser atracado por um alligator, não é jacaré, crocodilo, que mede 7 metros de comprimento. E ele dá um pulo como de um gato em cima da presa. E é porque ali é o habitat dele. Vou te contar uma história. Nós estávamos lá em Toeira, beira do rio Zambeze. E aquela época não era a época de lavar roupa à beira do rio. Aí uma moça africana desobedeceu os pais, saiu, foi ao rio conversar com uma amiga à beira do rio. E na hora que ela gaixa para tomar um pouco da água, o crocodilo pegou pela cabeça, torceu e puxou para dentro da água. 16 anos de idade. Assim, fração de segundos. E era um lugar que falaram: não fique aí. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está insistentemente batendo na tecla, e você está à beira do rio. Escuta o que eu vou te falar. O diabo não brinca de ser diabo. E ele sabe que muitas vezes você dá permissão, ele pode te pegar. E não te pega porque Deus não permite. Só que a indolência é a paralisia, é a acomodação. Sabe o que é indolência? Falta de aptidão. Irmãos, eu conheço muita gente. Eu tive um amigo, não tenho mais, por quê? Morreu. Eliseu. Irmãos, ele era a cara do Tom Cruise. Pensa num cara bonito. Eu falei para ele: Zeu, você precisa casar, cara. Porque ele assim, irmãos, ele subia no altar para pregar,
Se não convertesse 100 pessoas numa noite, para ele não era culto. O cara era o evangelista. E eu falei para ele: gruda no seu pastor. Cuidado, porque essa mulher aí, essa coca é fel. E ele tinha um poder de persuasão, tinha um poder de conversa. O cara era o cara. Se envolveu com a moça. 6 meses depois ele começou a ficar uma gripe. Moral da história: a moça era um laço, e ele pegou AIDS e morreu de AIDS. O outro era o Marcelo, outro jovem bonito, formoso, 1,90 m, branco, do cabelo preto, do olho azul. Parava, entrava assim, parava. Eu falei: Marcelo, o chicote vai estar aqui nada, cara. Eu estou na margem do rio. O negócio vai pegar para o teu lado. Aí, com muito custo, casou-se. E aí, do nada, o Marcelo sumiu da cidade. Um belo dia, estamos na igreja, chega uma pessoa procurando o Marcelo, uma senhora. Você não sabe onde está o Marcelo? Não. Aí sabe o que é? Eu tenho 4 filhas. As 4 estão grávidas dele. Aí apareceu mais outra. O senhor conhece o Marcelo? Conheço. Ele abusou da minha filha de 14 anos de idade. E audivelmente Deus falou ao meu ouvido: eu vou tocar nele, em 30 dias ele vai descer. Deu uma enfermidade no Marcelo. Em 30 dias o Marcelo secou e morreu. Quem eram esses homens? Extremamente capazes. Tudo que botava a mão para fazer, rolava, acontecia. Mas eram inaptos no seu caráter, porque não permitiram serem tratados. Esse rei da indolência é o rei que faz você ter na sua vida a permissividade que Sodoma e Gomorra acha que tem que entrar na sua vida. Nós lemos o texto. O Ló, o sobrinho, foi para Sodoma. O tio e ele estavam debaixo da mesma missão. Mas os dois, o sobrinho não tinha o mesmo sonho que o seu tio. Se separou. E na hora do maior bel, o tio foi buscar. Escuta, você pode estar na melhor igreja do Brasil, na Efraim, seja onde for, qualquer lugar desse país. Se você não tiver o mesmo sonho do reino na sua vida, a indolência de Sodoma vai entrar em você. Porque às vezes eu fico pensando, como é que pode? O tio de Ló, homem de Deus, cheio de promessa, de um caráter maravilhoso, ele prefere sair desse ambiente de um homem que era abençoado. O homem é abençoado, eu vou estar com ele, vou até o fim com ele. Mas não, porque os olhos dele brilhou para as campinas verdejantes de sentido Gomorra, e foi aonde os olhos brilhou, ou brilharam. E aí o pai, o tio, consegue com o seu caráter, com o seu posicionamento ainda, entrar e resgatar o seu sobrinho. Aí eu pergunto para você, até quando Deus vai ter que, entre aspas, ficar apagando fogo seu? Nós estamos no 21º dia do jejum. Nós sabemos que precisa ser feito e nós muitas vezes não fazemos. Nós sabemos muitas vezes o que nós precisamos nos posicionar e não nos posicionamos. Os anjos chegaram na porta da casa de Ló: traga esses homens,
Por que foram na porta de Jó? Por que tinham essa liberdade de chegar e bater na porta lá? Tira, manda sair, porque nós vamos abusar deles. Porque não adianta você ser santo, não adianta você falar em línguas, não adianta você ter dons, não adianta você ter nada disso. Se você está no ambiente de Sodoma, você está permitindo o diabo bater na tua porta. Saia do ambiente de Sodoma. Saia. O que é o ambiente de Sodoma? A mente. É a mente. A sua mente produz posicionamentos, a sua mente produz sentimentos. Caim e Abel, qual era o pecado da terra da época? Nenhum. Qual era o exemplo para um matar o outro? Nenhum. Mas o que estava dentro dele, Deus falou: domina isso daí, porque isso vai virar contra você. Não dominou e dominou, não dominou e foi dominado. Você entende o que Deus está falando? Arranca esse rei da tua vida hoje, o rei da indolência, saia da tua vida hoje em nome de Jesus. Porque se você escuta o que eu estou falando, a aptidão, você precisa ser apto. Não adianta você ter bom, senão você vai ficar igual, pegando agora exemplo futebolístico, você vai ser igual o Neymar, viver caindo. Qualquer coisa cai. O cara potencial, cheio de grana, cheio de dinheiro, mas está escrevendo a sua história como? Só caindo. Vira e mexe está caindo. Vira e mexe está caindo. Vira e mexe está caindo, e os anos estão passando, a geração dele vai passar, e o que ele vai mais colecionar? Farra e rodinho. Caiu. Tem até agora uma propaganda dele lá com 2 rodinhas assim, não é aquela bicicleta que tinha, que não deixa para a criança aprender a andar, não deixa. Está assim agora. Você precisa ser maduro, você precisa entender. Deus te deu uma vida, você vai responder ela diante de Deus. Deus te deu uma família, você vai responder por ela diante de Deus. Entende isso? Por isso que eu estou falando. Para de postergar as coisas na sua casa. Chega com quem conhece você, chega com quem está na sua casa e resolva as coisas. Você tem uma pendência espiritual diante de Deus, desça na presença de Deus e resolva. Mas não deixe esse rei entrar na tua casa. Não deixe esse rei ficar batendo como esses homens sodomitas. Eles não queriam nem saber se era anjo. Eles viram que os caras eram puros e diferentes. Vamos pegar. Por que entrar agora? Se Ló tivesse fora de Sodoma, eles iam na porta de Ló bater? Não. Sabe o que tem coisa acontecendo na tua casa? Você está no ambiente errado. Você está vivendo pensamentos e sentimentos errados. Por isso que está lá. O diabo está batendo, está insistindo. Eu quero entrar. Quero entrar. Segundo o rei, o espírito da soberba, falta de respeito e credibilidade por parte de Deus. Olha lá o que diz Gênesis 19, versículo 12 e 14. Então disseram, Gênesis 19, 12 e 14. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair daquele lugar. 14 agora. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. A falta de posição de Ló, um pai de família, que tinha filhos, por causa da sua soberba, por causa da sua altivez, ele não tinha nem respeito e nem credibilidade por parte dos mais jovens. Porque ele estava vivendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Deus permitiu ele viver. E você entende por que tem muita coisa na sua vida que hoje pode ser uma grande resposta para você? Por que tudo isso está acontecendo? Por quê? Que você está vivendo um propósito que não é de Deus para a sua vida.
Você está na igreja aqui, mas você não quer viver o propósito. Você está trabalhando e não está vivendo o propósito de um bom funcionário. Aonde você estiver, você não sabe, você não está vivendo. Por quê? Porque as coisas têm que se convergir da sua maneira. Não vai convergir da sua maneira. Não vai convergir do jeito que você quer. Sabe por quê? Porque quem vive o propósito, quem vive a vontade, quem vive a direção de Deus, os sinais de Deus vai te seguir. Foi morar em Sodoma e teve genros. O rei Roboão é um exemplo claro disso também que a Bíblia fala. Com a morte de Salomão, seu pai, o povo clamou a ele que aliviasse a carga dos tributos. Roboão, porém, despreza o conselho dos anciãos e acolhe o conselho dos seus amigos mais jovens. E o resultado foi a revolta do povo e a divisão de Israel em 2 reinos. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho dos mais jovens que havia crescido e com ele serviram. 2 histórias terríveis aconteceram em Israel que está até os dias de hoje. Deus tinha uma promessa: eu vou te dar um filho. E aí a sua esposa fala assim: não aguento mais esperar, eu vou te dar um empurrãozinho. Aí entrega quem? Agar, a sua serva, para ter relação sexual com o seu marido. E esse menino nasce. Qual é o nome dele? Ismael. Sabe quem é o Ismael? O Hamas. Vou te contar uma historinha para você entender isso. Na África, vai muito turista visitar os lagos de crocodilos. Aí tem um lugar lá, e até uma pessoa fez uma exposição dessa história, que você entra dentro de uma gaiola flutuante, e você joga pedaços de carne, e os crocodilos vêm, como se fosse um rio de piranhas. Eles ficam malucos. Não é jacaré, irmão, crocodilo, aqueles bitelão de 7, 5 metros. Aí o dono do parque, que cuida dessa parte, falou assim: eu vou dar 10 milhões de reais para o primeiro que sair aí e atravessar esse rio até a margem. Quem chegar lá, eu dou 10 milhões. O silêncio tomou conta. De repente, escuta um barulho de água. Ele sai, nada, consegue chegar lá. Aí todo mundo ficou impressionado assim. Ele ganhou o prêmio de 10 milhões. Aí ele chega no hotel. Eu falei: mulher, eu não sei o que aconteceu. Ela falou: como é que foi isso? Você conseguiu? Eu falei: não sei como aconteceu. Quando eu fui ver, eu estava dentro da água porque alguém me empurrou. Eu não sei o que aconteceu. Ela falou: pois é, agradeço o prêmio porque o empurrãozinho fui eu que te dei. Moral da história? Que tipo de empurrãozinho você está dando na sua família? Ela, e é uma história verídica, ela, pelo seu interesse do dinheiro, empurrou ele. Não importa se ele ia morrer, se ia viver. Se ele ganhar, beleza. Se morrer, viúva é quem morre. É isso aqui que Deus está falando. Roboão, filho de Salomão, não ouviu o conselho dos mais experientes, dos mais experimentados, e ouviu o conselho dos mais novos, e dividiu o reino do norte e do sul. Israel foi dividido por 2 desobediências. Por 2 desobediências. Israel agora está numa guerra. Mandou os palestinos que não são do Hamas descer para a faixa de Gaza, porque eles vão entrar. Porque eles precisam matar uma praga chamada lá, que eles estão lutando contra. Eles chamam de praga. Tem coisa na tua vida que você está em luta dia e noite, dia e noite, dia, luta, problema. Por quê? Porque Deus falou: não faça isso. Mas para o pirraça você vai e faz.
Deus falou, não quero isso, mas por a sua insistência. E aí parece que Deus tem que ficar sempre o quê? Apagando o fogo. Quebra isso da tua vida hoje em nome de Jesus. Quebra isso da tua vida hoje em nome de Jesus. Se tem um problema de um vírus chamado religiosidade que desenvolve nas pessoas um caráter chamado pirraça e teimosia. Não se dobra, não reconhece, não se humilha, não busca ajuda, não grita, não fala, não chora, não, insiste, eu vou até o fim. Não cede, não cede, não cede, não cede. Muda de igreja, muda de estado, muda de país, muda de emprego, muda até de mulher, muda de marido, e abre mão de tudo isso aqui, mas não cede, eu sou assim, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriel. Aí fica lá, insistindo, e vai, insiste, mas não cede, não cede, não cede, tudo bem. A decisão é sua, você decide o que você quer com Deus, você decide o que você quer da sua vida, mas no dia do juízo final, Deus vai decidir o que Ele quer para você. Quanta gente passou por aqui, eu falei, isso aí não, hein? Cismou, está batendo cabeça, e está batendo cabeça, mas não volta. Eu vou voltar, vou me humilhar. Você acha que eu vou me humilhar? Não seria bonito falar assim, bispo, nós erramos, eu errei, e eu preciso me consertar. A pessoa fica batendo cabeça, orgulho, altivez, teimosia, rebelião, falta de caráter cristão. Vai ficar batendo, porque aí a vida trava. Aí vai falar que é a igreja, vai falar que é o bispo, vai falar que é o pastor, que liberou a palavra, que rogou a praga. Não, a pessoa mesmo. Os demônios estão lá querendo entrar na casa. Não adianta você chamar a presença de Deus para a tua vida. Isso é forte que eu falo agora. Não adianta você fazer um monte de coisa, aí sentir e falar, se você está no ambiente de Sodoma, o ambiente da permissividade, o ambiente da teimosia, o ambiente da altivez, o ambiente da rebelião, o ambiente do não concordo, o ambiente do não concordo. Não adianta, você sempre vai ter alguém batendo, querendo entrar. Só essa luta não termina, esse problema não acaba, isso não sei o que. Por quê? Deus falou, não era para se apartar, não era para fazer o que você queria, não era para você estar debaixo de uma direção, é para você estar debaixo de uma direção, é para você estar debaixo de uma obediência. Mas não, a sua experiência fala mais do que Deus. Irmãos, eu não me gabo com isso. Eu tenho mais feridas do que muitas cicatrizes, muitas cicatrizes, muitas, que se eu falar você cai aí chorando. Em 20 anos de episcopado, só dentro de uma instituição, foram mais de 300 igrejas que eu dirigi, de regionais, de pessoas. Fui bispo de 5 estados. Isso daqui não é para me gabar. Fiz frente a coisas terríveis para resolver. Agora eu te dou uma direção. Pastora dá uma direção. A gente tem uma direção na igreja. Aí me desculpa, aí vem pessoas que mal sabem o que é igreja, que mal sabe o que é cuidar de povo, que não ora, que não jejua, que não visita, que não ganha gente para Jesus, e quer ensinar a gente a pastorear. Se eu dou uma palavra, eu não brinco. Tem gente que eu estou olhando, eu estou orando para sentar na hora certa para conversar, porque eu sei que uma palavra minha, ela vai dar direção. Se eu der uma palavra errada, acabou. E eu vou prestar uma conta diante de Deus se eu fizer alguma coisa errada com as vidas. Agora eu não estou brincando não, de igreja não. Eu não estou brincando de igreja. Eu estou aqui, se eu estivesse brincando de igreja, eu estaria fazendo outra coisa. Nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra. Deus está falando, eu quero santidade, eu quero renúncia, eu quero, e você está lá, não. Está perdendo habilitação, autoridade, porque você não quer estar no ambiente que Deus mandou.
muitos livramentos financeiros, de saúde, de todas as situações, viriam para a vida de muitas pessoas se seguisse à risca esses últimos 7 dias. Porque eram decisões de Deus. Deus falou assim: eu estou decidindo a vida das pessoas. Se elas entrarem naquilo que eu falar, eu vou decidir. Então qual é o rei? Indolência. O segundo, o rei da soberba, o espírito da soberba. O terceiro, o espírito da rebelião. A insubmissão de nossos familiares, que os leva à esterilidade e morte espiritual. Olha lá, Gênesis 19, 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. 19 agora. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Deus dando direção, a pessoa questionando. Deus falando, a pessoa questionando. É triste nós vemos as consequências da rebelião, levando muitas vezes os nossos familiares à esterilidade. Deus faz, como diz o texto, Deus faz que o solitário vive em família. Aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Vemos esta entidade demoníaca atuando na vida da esposa de Ló. Esse texto aqui está falando da esposa de Ló. O anjo entrou na sua casa, o anjo falou: saia. Mas o coração dela, assim como o coração dele, estava voltado para aquilo que era fora do propósito. Ele contraiu o casamento com uma mulher que tinha o mesmo sonho que ele, e na hora que ele resolve obedecer a Deus para fugir, o que ele não plantou dentro da sua casa, acabou colhendo consequências. Você entende isso que eu estou falando? Vou te explicar de outra maneira. Você está aí batalhando, agora que você quer resolver, as coisas não vão mudar da noite para o dia. Aí você fala: não, agora que eu me posicionei, minha família não quer. Agora que eu me posicionei, meu pai não quer, minha esposa não quer, meu marido não quer. Por quê? Porque você plantou o tempo todo uma rebelião contra Deus. E agora que vem a hora do salvamento, você não consegue o todo. Por quê? Porque você gerou algo que precisa ser quebrado hoje. E o que precisa ser quebrado? O espírito da rebeldia. Se você não é submisso a Deus, o seu familiar não o seguirá a sua ordem dentro da sua casa. É impressionante, isso é Bíblia. Se você é um homem, uma mulher que teme a Deus, ai, minha família não é fácil. Você pode perceber e entender e esperar que Deus vai pôr a mão e vai cuidar e vai resolver. Você pode ter certeza disso. Mas se você é posicionado e faz como Deus quer que você faça, Deus vai garantir você. Deus vai garantir você. Levante sua mão comigo bem alto e fala assim: Senhor, quebra da minha vida todo espírito de rebelião, em nome de Jesus, amém? E o quarto rei é o espírito da terra, influência demoníaca que nos faz entrar nos costumes da terra.